Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você me acompanha nesse episódio do Café com Informação, que é a sua resenha semanal do agronegócio. Eu sou a Luzeli Neres, a Lu do Agro, produtora rural e comunicadora especializada em agronegócio. Hoje eu não vou te entregar um noticiário frio e neutro. Eu vim te provocar. Enquanto muita gente se limita a repetir números, PIB e dados de cotações, eu prefiro olhar para os impactos ou as oportunidades que os números trazem nas suas entrelinhas. Nos destaques da notícia dessa semana, tem de tudo um pouco. E tem muita coisa bonita só no discurso, que na realidade exige postura. E aqui a gente não foge do debate, que vem regado, claro, a um bom café quente. Enquanto muita gente acredita que o agro brasileiro só desmata, a Fazenda Flórida, no interior do Mato Grosso do Sul, virou referência mundial por tirar carbono da atmosfera. Parece contraditório, né? Pois é, justamente aí que mora a provocação. A Natural Carbon, uma climate tech anglo-brasileira, emitiu os primeiros créditos de carbono por agricultura regenerativa das Américas. Isso mesmo, com certificação da Verra, que é tipo um ISO do mercado de carbono voluntário. O Brasil acaba aí de se posicionar como pioneiro na emissão desse tipo de crédito climático na agricultura. E esse projeto ele foi validado a partir da Fazenda Flórida, que é uma propriedade que fez toda a transição da pecuária extensiva para as práticas regenerativas, principalmente como o plantio direto, a integração lavoura-pecuária, a rotação de culturas e um manejo inteligente de fertilizantes e resíduos, assuntos que não é novidade para ninguém. O programa se baseia na metodologia de gestão de terras agrícolas e usa aí tecnologias como o modelo Descent para simulação de carbono no solo, imagens de satélite, sensoriamento remoto e uma base de dados geoespacial exclusiva. A lógica é simples. Se você conseguir provar que a sua terra sequestra carbono, você pode gerar créditos. E claro, gente, essa é a melhor parte, né? Lucrar com eles, vendendo esse crédito aí no mercado internacional. Mas o que torna esse programa realmente inovador é o formato agrupado. Ele permite que várias fazendas sejam incluídas a qualquer tempo. E um fator muito importante, sem a necessidade de uma nova validação para cada fazenda. Isso significa escala, inclusão e velocidade, que são aí ingredientes raros ultimamente nas políticas ambientais. Bonito, né? Mas vamos à reflexão. Será que o mundo vai reconhecer o Brasil não só como celeiro, mas como um pulmão regenerativo? Ou vamos continuar presos à imagem de desmatadores, enquanto propriedades como a Fazenda Flórida já prova justamente o contrário? Do outro lado, será que o produtor brasileiro comum está preparado? Ou a gente vai melhorar essa nossa questão aí? Será que tem acesso para entrar nesse tipo de programa? Tecnologia, validação internacional, modelagem de carbono, tudo isso é incrível. O desafio agora é democratizar. Se virar uma prática só para grandes, o discurso da sustentabilidade inclusiva vira apenas marketing de carbono, palavra da moda. O que você acha disso tudo? Créditos de carbono podem sim ser um caminho de renda e reconhecimento para quem produz com responsabilidade. Mas é preciso garantir que essa porta esteja aberta para mais produtores e não apenas para quem já está na vitrine global e que já tem suporte para isso. Comente a sua opinião sobre esse tema e se você concorda que pensar o agro com mais estratégia é urgente e lucrativo, faz aí o seu comentário. Enquanto muita gente ainda fala em sustentabilidade,
Tem produtor espalhando pó de rocha na lavoura e capturando carbono de verdade. É isso mesmo, você ouviu certo. Tem gente fazendo o solo respirar, enquanto outros ainda discutem se o agro é parte do problema ou da solução. O pó de rocha, conhecido como remineralizador de solo, está ganhando muita força como uma das promissoras inovações do campo brasileiro. Insumo natural, ele não só melhora a qualidade do solo a longo prazo, como ainda captura carbono da atmosfera, transformando em bicarbonato, uma forma estável de armazenamento do carbono. E aqui vai o pulo do gato. Diferente de tecnologias que exigem muito investimento, o pó de rocha já começa a mostrar resultados em sistemas produtivos exigentes, como no arroz irrigado por gravidade. Tá vendo só? A inclusão do pó de rocha no Plano Safra como linha de crédito específica e juros reduzidos é um sinal de que o Brasil está começando a levar a sério a agricultura regenerativa, ou, pelo menos, está começando a falar a linguagem de quem quer produzir com mais solo e menos dependência química. Mas lá vem a reflexão. Esse incentivo vai chegar na ponta. Pequenos, médios produtores terão acesso real ou vão ficar mais uma vez na promessa e vendo tudo de longe? Além dos benefícios agronômicos, como redução da acidez, estímulo à fertilidade e maior biodiversidade microbiana, o pó de rocha tem um diferencial que aí pouca gente ainda explora, viu? A geração de créditos de carbono inorgânico, que tem sido cada vez mais valorizado no mercado internacional. E eu te pergunto, se já existe um insumo que melhora o solo, capta carbono, gera renda, reduz custos com inseticidas e ainda é natural, por que não está em toda a propriedade do Brasil? Falta conhecimento? Falta extensão rural? Falta acesso à tecnologia? Ou sobra interesse em manter o agricultor dependente dos pacotes prontos? Deixa só te lembrar uma coisa, o pó de rocha não é mágico e nem deve ser aplicado aí a Deus dará de qualquer forma. A dosagem varia de 5 a 25 toneladas por hectare, dependendo do tipo de solo, das condições locais e do tipo de rocha utilizado. O certo, não esquece, hein, é fazer análise química e física do solo e contar com assistência técnica para a aplicação correta. Aquela coisa da informação que faz a diferença. Usar pó de rocha não é só um método agronômico, é ação política, ambiental, econômica. É uma escolha de posicionamento estratégico. O agro pode sim fazer parte da solução climática, mas isso só vai acontecer se a gente fizer coisas diferentes para colher os novos resultados e resultados diferentes também. O solo pede respiro, a produção pede eficiência e o planeta pede respostas. Se você ainda não ouviu falar de pó de rocha, é hora de começar a pesquisar, viu? Se você já usa, comenta aqui como foi a sua experiência. Te convido a falar de agro com dados, posicionamento e sempre com verdade. R$ 1 bilhão em microcrédito para o agro familiar. Parece um marco histórico, não é? Mas a pergunta é: dinheiro anunciado é dinheiro chegando na ponta? O governo anunciou um montante para microcrédito rural nas regiões Norte e Centro-Oeste, dividido entre os FNO e os fundos constitucionais de financiamento do Nordeste, Centro-Oeste e Norte, com a taxa de juros de 0,5% ao ano, prazo de carência de 12 meses e crédito de até R$ 15 mil para mulheres. Na teoria, é a concretização de uma política pública que combate a desigualdade, gera renda e valoriza o pequeno produtor rural. Mas na prática, o acesso acontece?
Os critérios são justos? As instituições estão preparadas para operacionalizar essa burocracia? O Plano Safra da Agricultura Familiar 2025-26 anunciou 89 bilhões em crédito rural, recorde. Mas o que importa mesmo é o acesso a esse crédito por quem está em áreas de vulnerabilidade. O Pronaf completa 30 anos. A taxa de juros continua em 3% ao ano e vai para 2% em cultivos orgânicos. O governo criou linhas de crédito para agroecologia, irrigação sustentável, adaptação climática, conectividade e quintais produtivos, com condições especiais para as mulheres rurais, como você já viu aí. Mas a questão é, alguém vai conseguir acessar tudo isso? E mais, esses 15, 20 mil reais dão conta de transformar a realidade marcada pela escassez? Quando a gente fala de microcrédito rural, não fala só de números. Fala de uma mulher lá no interior, cuidando do seu quintal produtivo, criando galinha, plantando horta, sustentando a família com o que consegue da terra. Falamos também do jovem que voltou para o meio rural, mas não consegue financiar um trator de 80 mil reais, porque não tem a garantia real. Estamos falando de um crédito que precisa vir com orientação, com acompanhamento, com educação financeira. Os anúncios são de bilhões, mas quem vive a realidade rural sabe, a falta de acesso, esse sim é o maior gargalo. Sem assessoria técnica de qualidade, sem rede de apoio e sem simplificação burocrática, o crédito vira só promessa num papel e nas mídias. Sim, eu concordo. Microcrédito pode ser uma potência para transformar vidas no meio rural. Mas não basta anunciar. É preciso entregar. É preciso escutar quem de fato produz. E se você também acredita que a agricultura familiar é pilar do desenvolvimento sustentável, deixe seu comentário aqui. Você que é produtor, me conta, já tentou acessar o Pronaf? Deu certo? O crédito chegou no tempo certo? Vamos levar essa conversa mais longe com um agro que comunica, cobra, organiza e reivindica para colher resultados de verdade. Enquanto a gente vê o cerrado queimar em silêncio nesse período das secas, a Europa abre as portas para um dos nossos tesouros nativos, a castanha de Baru. A gente exporta nutrientes, identidade e biodiversidade. Mas será que estamos colhendo tudo o que plantamos? 27 países da União Europeia vão importar a castanha torrada, oriunda do nosso cerrado. A decisão foi tomada pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos. E é claro, é um marco histórico para a nossa bioeconomia brasileira. A castanha do Baru é considerada aí um superalimento com potencial funcional, tendo aí valor nutricional com proteínas, fibras, ferro, magnésio e antioxidantes. Há quem diga, hein? Supera a carne bovina em alguns elementos como o ferro. Bem potente. O que chega à Europa é muito mais do que um fruto exótico. É a identidade do bioma cerrado. Hoje o Baru ainda é colhido de forma extrativista. E a pergunta que não quer calar é: esse protagonismo da agricultura familiar está sendo de fato incentivado? Ou estamos vendendo Baru para a Europa, enquanto aqui falta apoio, infraestrutura, pesquisa e assistência técnica para escalar essa produção de forma justa? É preciso refletir sobre quem ganha com essa abertura de mercado. O Brasil está exportando um superalimento, mas precisa dar um jeito na dependência que nós temos na importação de soluções. Olha só que oportunidade! O Baru é promissor para os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Hoje, a cultura que ainda predomina nesses sistemas é a do eucalipto. Enquanto a gente tem uma espécie nativa,
adaptada ao bioma e com alto valor agregado, a escolha tem sido baseada apenas no rápido crescimento da cultivar e nos conhecimentos já disseminados. Calma aí. Não é questão de ser contra a produção, é questão de escolha estratégica. Ninguém quer uma bioeconomia baseada na riqueza nativa? Ao invés de copiar modelos de fora? Pensa comigo, que tal apostar nos nativos e diversificar a produção? Pode ter gente aí produzindo eucalipto, gente produzindo baru, vamos diversificar. A entrada do baru na Europa soma-se a outras 389 aberturas de mercado conquistadas pelo Brasil desde o ano de 2023. Em 2024, a União Europeia importou mais de 23 bilhões de dólares em produtos agropecuários brasileiros. Que tal plantar aí uma narrativa para o agro brasileiro? Quem conhece em origem, escolhe com mais consciência. Enquanto o agro brasileiro celebrava os recordes de exportação para os Estados Unidos, veio um balde de água fria. Um tarifaço de 50%. De herói do abastecimento a vilão do mercado. Em questão de dias. O tarifaço de Donald Trump não foi simplesmente uma ação comercial. Foi uma canetada que atingiu em cheio produtos como carne, café, açúcar, etanol, suco de laranja e os produtos florestais. E pegou muita gente de surpresa, diria que de calça curta. Tem tido muito alvoroço. Em 2025, o Brasil já exportou carne bovina para os Estados Unidos como não tinha exportado antes. E mesmo com a tarifa extra de 10% aplicada em abril, o setor mantinha aí um otimismo. A decisão de Trump, com uma tarifa de 50% a partir de 1º de agosto, mudou tudo e azedou o doce. O resultado? Inviabilização das vendas, paralisação de exportações e milhares de toneladas de produtos parados nos portos. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Pescados, por exemplo, cerca de 60 containers com mais de 1.000 toneladas de peixe destinadas aos Estados Unidos estão parados nos portos. Um prejuízo imediato, direto e gritante. O pior é a incerteza dominante. Integrantes do Ministério da Agricultura ainda estão calculando os impactos. Enquanto o Brasil tenta entender o tombo, o mercado já está em queda. O café e a carne são os mais vulneráveis. E mesmo a carne bovina, que não compete diretamente com a da Austrália, por exemplo, uma das maiores fornecedoras para os Estados Unidos, enfrenta um desafio. Perdeu a vantagem do preço mais barato. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, o deputado Pedro Lupion, foi direto. Para ele, esse tarifaço é um alerta para o equilíbrio das relações comerciais e políticas entre os dois países. E a realidade é que o impacto vai muito além do agro. Ferro, petróleo, aço, aeronaves, setores estratégicos do Brasil também entraram na mira. E a partir de 1º de agosto, se esse efeito dominó aí, pode virar um tsunami. Nós estamos falando de impactos no câmbio, aumento dos custos de insumos importados e perda de competitividade nas exportações. Não é à toa que o mercado está aí, empolvoroso com tudo isso. Até os ativos brasileiros negociados internacionalmente já começam a sentir essa tensão. O Trump jogou pesado e mandou o recado. A eleição nos Estados Unidos também passa pela economia. E o Brasil entrou nesse tabuleiro com uma faca nas costas. O agro brasileiro, que sempre se orgulha de ser resiliente, agora precisa ser mais resiliente e estratégico. Cautela? Sim. Diplomacia? Necessário. Mas também cobrança, pressão com unidade. Porque se o Brasil não defender o seu mercado, ninguém vai fazer isso por nós. E você, o que pensa desse tarifaço? Foi ataque político, pressão econômica ou pura retaliação? Ou você acha que ainda tem muita falácia sobre o assunto? Deixe a sua opinião aí nos comentários
Enquanto o Brasil pede mais luz sobre a crise energética, a resposta pode ser adiantar meu lote? Sim, o maledito horário de verão está na mesa de discussões de novo e a gente que lida no agro precisa prestar atenção nesse rumo aí. O horário de verão foi abolido em 2019, mas o tema voltou à tona em pleno 2025. Com a previsão de um crescimento de mais de 14% na demanda por energia entre 2025 e 2029, o Operador Nacional do Sistema Elétrico ligou um alerta. No planejamento das operações energéticas 2025, o órgão já admitiu falta capacidade de geração instantânea em alguns momentos do dia. E uma das soluções estudadas, além de acionar as termoelétricas e aumentar a nossa conta de energia com a temida bandeira vermelha, a solução seria trazer o horário de verão de volta, para distribuir melhor o consumo elétrico no início das noites. O ministro de Minas e Energia já disse, a medida está em avaliação, mas a decisão final ainda não foi tomada. No campo, o relógio que vale é outro, o do sol. Por isso que tem muita gente que diz que no agro o horário de verão não afeta a rotina rural. Mas a verdade é mais complexa, viu? Setor por setor, atividade a atividade, os impactos existem sim. Na pecuária leiteira, por exemplo, a alteração de horário nas rotinas de ordenha pode causar estresse nos animais. Sim, gente, as mimosas não ligam para o relógio de parede. Elas seguirão a natureza. E qualquer estresse, mudança de rotina, pode afetar a produtividade. E tem mais. Muitos produtores dependem de logística compartilhada com as cidades. Escola, transporte, comércio, serviços, operando num fuso diferente do ritmo do campo, podem gerar aí desencontros, custos e perdas da eficiência. Para muita gente, adiantar o relógio em 1 hora pode parecer só um detalhe, mas para quem planta, cria e colhe, 1 hora faz diferença. Claro que a adaptação ao horário de verão existe um ajuste entre o natural e o artificial, entre o ciclo solar e a legislação. No meio disso tudo está o produtor rural, tentando conciliar a vida da fazenda com as exigências da sociedade urbana. Não se trata apenas de economizar energia, trata-se de equilibrar a matriz energética com a nossa matriz produtiva. O campo tem se modernizado, a tecnologia tem chegado, mas a luz do dia continua sendo a nossa parceira mais fiel. Se o governo quer retomar o horário de verão, é importante ouvir o agro, que é quem segura a economia. Quando falta luz no resto, a gente sustenta de cá. A pergunta que fica é: o horário de verão volta para salvar o sistema elétrico ou para desregular aí a nossa rotina? Se você tem uma opinião formada sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários. Qual foi a sua experiência com o horário de verão no campo? O agro brasileiro representa cerca de 24% do PIB nacional. E quem produz muito precisa pensar ainda mais. Tá, Luzene? Conta a novidade. Todo mundo já sabe que o agro brasileiro é forte, que gera emprego, que movimenta o Brasil. Mas a questão aqui não é o que todo mundo já sabe. A questão é: você está surfando a onda das tendências do agro ou vai ficar aí parado no tempo, igual água de pote? O agro que a gente conheceu na infância não é mais o mesmo. Não é ele quem vai nos levar para o futuro. Inteligência artificial, internet das coisas, drones, agricultura digital, crédito de carbono, ESG, bioinsumos. O que era coisa de evento das notícias, hoje está no campo, está na lida, está no dia a dia. A digitalização não é moda, é direção. Estamos falando de uma agricultura que se conecta em tempo real, que coleta dados em cada ponto da lavoura, que toma decisões com base em análises preditivas, não mais no achismo. E nesse cenário, quem não entender de sistema
vai ser controlado por ele. Não basta ter a melhor colheitadeira, o trator mais moderno, o drone mais avançado. Se você não souber ler os dados que ele entrega, você vai ter máquina parada e lucro travado. Aqui entra uma das coisas que eu mais defendo todos os dias. Informação é insumo essencial no agronegócio. A tecnologia que você não entende não serve para nada, guardada na caixa. Concorda? Ela virou um peso, não mais uma solução. Já imaginou ter uma máquina que faz tudo e você não saber usar? É isso que acontece quando a gente não investe em conhecimento. E aí não tem milagre. Ou você se informa, ou você fica para trás. A evolução do agro não é sobre substituir o produtor pelo robô ou pela tecnologia. É sobre potencializar o humano com inteligência estratégica para gerenciar o robô aí com eficácia, a tecnologia e colher resultados. O agro de hoje ele exige um novo perfil de liderança, um perfil que entende o valor da informação, que olha para o mercado com inteligência, que não tem medo de mudar e sabe de fato onde quer chegar. Porque quem não se mexe com a onda acaba engolido por ela. Você está surfando as tendências ou ainda está aí se refazendo, rezando para a chuva cair no tempo errado? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se você ficou até aqui, é porque entende que o agro não pode ser apenas produtivo. Ele precisa ser consciente, político e bem informado. Eu sou a Luzene Neres, a Lu do Agro, e acredito na comunicação como uma ferramenta de transformação. O café com informação traz dados, sim, mas também indignação, análise e posicionamento de quem sente na pele o impacto das decisões sobre o agronegócio. Se você gosta de conteúdo com verdade, olhar estratégico e uma certa ousadia no tom, se inscreva no canal Engenho Comunicação. Compartilhe esse vídeo com aquele grupo do agro que age e até para quem precisa sair aí da bendita zona de conforto. Enquanto alguns fazem o que fazem para agradar o mercado, eu proponho fazer comunicação no agro para fazer acontecer. Até a próxima, com mais um café quente e informação que não escorre pelo pires.